Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso pastor suficiente. E para meditarmos nesse tema, nós vamos ler agora juntos Deuteronômio capítulo 32, versículos de 8 a 14, uma porção deste preciosíssimo capítulo da palavra de Deus. Deuteronômio 32, de 8 a 14. Que bom poder ouvir o barulho das páginas da Bíblia passando assim. Durante muito tempo a gente não ouvia. Eu sei que os irmãos abriam a Bíblia em casa, mas aqui não dava para ouvir. Vamos então ler a palavra de Deus. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou limites dos povos, os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Podeis assentar, irmãos, que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Neste capítulo 32, nós encontramos os versículos 1 a 43, o cântico de Moisés, o cântico da aliança, escrito por Moisés para testemunhar que Deus castigaria o povo se ele incorresse como veio a incorrer na idolatria, mas também para prometer misericórdia ao seu povo e a restauração em tempo oportuno. Para nós entendermos o conteúdo e o propósito desse cântico, basta recuarmos no capítulo 31 e lermos versículos 19 a 22. Deuteronômio mesmo, capítulo 31, 19 a 22, o próprio Moisés já explica por que escreverá esse cântico, por que o escreveu e qual o seu objetivo. Escrevi para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que emana leite e mel, a qual sob juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado, engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando o tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca. Porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que o introduza na terra que sob juramento prometi. E o versículo 22 diz assim: Moisés, naquele mesmo dia, escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Tal é, caríssimos irmãos e irmãs, a importância desse cântico que o Dr. Russell Shedd, de saudosa memória, disse que esse cântico tem sido considerado a chave de toda a profecia, por se referir à origem de Israel como nação, à ingratidão e à apostasia, e finalmente o castigo que sofreu e a restauração que, graças ao Senhor,
o elevou à dignidade de outrora, à dignidade primitiva. Então, o Dr. Rousseau Shedd nos lembra que esse cântico faz um resumo de toda a história de Israel, e nele está então o propósito teológico de todo o Antigo Testamento, que é o relacionamento com o único Deus, um único povo escolhido pelo único Deus, para que através desse povo todos os povos, todas as nações conhecessem a esse único Deus. A forma desse cântico é semelhante àquilo que já pode ser encontrado nas pesquisas com o estilo literário dos séculos 18 e 17 a.C., portanto, perfeitamente possível que Moisés mesmo tenha redigido poeticamente essa mensagem. A forma é a seguinte, a forma de controvérsia entre um suzerano e um vassalo, ou seja, um proprietário de um reino ou de uma terra e um servo a quem ele arrenda essa terra. Então, quando esse servo, esse vassalo, começa a contrariar as cláusulas do contrato, da aliança, a aliança é um contrato, então é muito comum encontrar um documento desse tipo, onde aquele suzerano, aquele senhor, envia um texto advertindo aquele servo, inclusive já preparando juridicamente, né, a rescisão daquele contrato e a punição sobre aquele servo. Então nós encontramos a mesma forma com uma mudança muito significativa que Moisés fez. Primeiro, nos versículos de 1 a 4, o apelo aos céus e à terra como testemunhas. Então, são invocadas as testemunhas para aquela acusação. Depois, a acusação em si, em forma de perguntas. Aí no versículos 5 e 6, na sequência, que é o texto que nós vamos aprofundar a nossa meditação nesta noite, a declaração dos benefícios que aquele servo havia abandonado, havia renunciado por conta da quebra do contrato, e nesse caso, em estudo, é Israel que abriu mão de tantos benefícios, de tantas bênçãos que Deus havia prometido e garantido naquele contrato. Depois, dos versículos 15 a 18, a descrição dessa atitude de rebeldia, de ingratidão, tudo que Israel fez está documentado, e ainda como essa escolha, como essa rebeldia foi fútil, foi um engano, e como Israel se arrependeria disso, porque, segundo o cântico, que é bastante extenso, mas muito profundo, Deus, para castigar Israel, o entregou aos ídolos que ele escolheu. Mas como os ídolos não são nada, o texto vai dizer, então Israel se arrepende, se envergonha da confusão em que ele se meteu, só que agora já é tarde, porque eles estão pagando caro o preço da quebra da aliança com o próprio Deus. Aqui está a mudança na ênfase. Diferente daquilo que era comum no Antigo Oriente Próximo, Moisés, por inspiração do próprio Deus, encerra enfatizando uma palavra de esperança e a promessa de libertação de Israel. A ênfase num Deus que é justo e que pune e que castiga, mas cuja misericórdia é infinitamente maior e sempre está disposto a perdoar e a se reconciliar com aqueles, como nós, que sempre nos rebelamos contra a sua vontade. Esse é o nosso Deus, o Deus de misericórdia. Meus irmãos, é realmente um cântico que tem uma mensagem muito poderosa. Os judeus, e eu tive a curiosidade de assistir, claro, com uma tradução, porque não domino o hebraico falado hoje entre os rabinos, mas o debate entre os rabinos sobre a interpretação desse texto. Eles não chegam a um consenso. Alguns dizem que foi no cativeiro babilônico que se cumpriu, outros colocam o cumprimento antes, no cativeiro assírio, outros chegam a falar do holocausto que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Enfim, eles não chegam a conclusão nenhuma. Mas, meus irmãos, nós cremos que esse texto foi preparado por Deus para nós também hoje como igreja do Senhor, para falar ao seu povo que não estava restrito nos planos eternos de Deus, como nós conhecemos na sua revelação escrita, apenas aquela nação de Israel, mas que alcança todos nós, como nós ouvimos hoje o próprio Senhor Jesus dizendo: eu tenho outras ovelhas, e quando elas ouvem a minha voz, a voz do pastor que dá a vida por elas, elas vêm e fazem parte de um único rebanho, que somos nós, é a igreja do Senhor. Então, nesses versículos que nós selecionamos, versículos de 8 a 14,
Nós encontramos então Deus dizendo que fez de Israel a sua herança. Meus irmãos, isso é muito precioso, porque é o texto bíblico dizendo que Deus de fato repartiu os territórios das nações, mas fez de Israel o seu território, a sua porção, a sua herança. Deus não estava preocupado com uma porção de terra, com os limites que cabia a ele, e aqui há um tom de ironia, porque os deuses do Antigo Oriente Próximo, cada um deles eram limitados a um território, eram territoriais, mas Deus está dizendo, olha, eu não preciso de um território, porque os céus e a terra me pertencem, mas eu quero uma herança, e eu tenho uma propriedade particular, é Israel. Jacó é a minha herança. Então, ele descreve, nesses versículos que nós selecionamos, como encontrou Israel, como encontrou o seu povo no deserto, sem nenhuma chance de sobreviver, e como cuidou dele, como protegeu, e como levou a Canaã, uma terra fértil de abundante alimento. Mas, meus irmãos, entrando ainda mais neste texto, na seleção que nós fizemos, o versículo 12, que nós vamos ler mais uma vez, me chama a atenção ainda mais. Porque diz assim: só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. E foi isso que me fisgou nesse texto, a última leitura que fiz. Só o Senhor, como um pastor, como um governante do seu povo, mas com exclusividade, sendo suficiente. É esta mensagem que está no livro de Salmos, capítulo 78, versículo 52. Salmos 78, versículo 52. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho. Não aparece a palavra pastor em Deuteronômio 32, mas quando Moisés usa essa palavra guiou, está se referindo a Deus como um pastor. Um pastor que guia, um pastor que cuida, mas com um caráter único. Esse texto, meus irmãos, está falando da unicidade de Deus. Como Deus é único. E Ele é único não só porque Ele é incomparável, ou seja, singular. Não é no sentido de ser singular apenas, que Ele o é de fato. Do ponto de vista cultural, se você analisar, não vai encontrar outro Deus como o Deus revelado a Israel. Mas não é só no sentido de ser singular, é no sentido de não haver nenhum outro. Porque todos os outros deuses são falsos. E o texto chega a dizer que são demônios, ou seja, são usados pelo inimigo. Não existe outro Deus, Ele é único. E, meus irmãos, se Ele é único, Ele, então, é absoluto. E Ele é suficiente. Como precisamos recordar, manter viva em nossa memória, nesse tempo, a doutrina da autossuficiência de Deus, para que o nosso relacionamento com Ele seja amadurecido, seja fortalecido, para que nós renunciemos, meus irmãos, às muletas, os atalhos da vida, aquela atitude que Deus reprova, da gente, como o brasileiro costuma fazer, isso é próprio do brasileiro, ele costuma ter devoção a um ídolo, a uma religião, mas ele também frequenta outros cultos, e ele também acredita em superstição, e tudo que oferece o brasileiro diz assim, olha, falou em nome de Deus, então vamos lá. É o mesmo Deus, né? Não, não é o mesmo Deus, não é o mesmo Deus. Porque se Ele é único e Ele é autossuficiente, existe uma forma de adorá-lo que é determinada por Ele. E nós somos então convidados a conhecê-lo, porque esse Deus único e suficiente, Ele busca um relacionamento conosco e Ele então nos guia nessa caminhada. Deus se revela como um Deus que é único e suficiente quando cuida do seu povo como um pastor. Eu quero antecipar uma pergunta a você, você que está frequentando hoje à noite o nosso culto, ou você que nos acompanha de casa. Você quer fazer parte do povo de Deus? Você quer fazer parte do rebanho do único pastor? Você quer entrar nessa frase que nós ouvimos do Senhor Jesus nessa noite? E haverá um só rebanho e um só pastor.
você pode passar a fazer parte hoje à noite desse povo, se ainda não fez. Deus quer que você seja incluído neste povo. Nós devemos então, convocados pela palavra de Deus, conhecer mais da unicidade, da autossuficiência de Deus, que é demonstrada em seu cuidado pastoral. E como igreja, decidirmos depender ainda mais de Deus. Como igreja, decidirmos tornar pública o nosso testemunho de que só existe um Deus e só existe um povo de Deus, aqueles que ouvem a sua voz e que fazem parte, então, através de Cristo Jesus, do seu único rebanho. O texto nos diz, então, meus irmãos, que a partir do versículo 8, que Deus busca um relacionamento pessoal com o seu povo. Quando a palavra de Deus revela Deus como um Deus único e autossuficiente, isso quer dizer que Ele atrai a todos de maneira consciente a um relacionamento pessoal. Deus nunca se revelou como uma força, como algo sem intencionalidade, sem vontade. Deus se revela como Deus único e exige de você então uma resposta. Ele quer que o relacionamento seja autêntico, seja sincero, seja pessoal. O versículo 8 usa um termo para Deus, um título que é muito especial, Altíssimo, Elion, que é um título usado para Deus para descrevê-lo como governante do mundo. Vejam Gênesis capítulo 14, versículo 22, quando o texto narra após uma guerra vencida por Abraão, como ele foi visitado por Melquisedeque, que é apresentado como sacerdote do Deus Altíssimo, e no versículo 22, Abraão expressa adoração a esse Deus, que é o Deus Altíssimo. Mas Abraão, Gênesis 14, 22, lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. O governante sobre todas as coisas. Mas este Deus, que é Altíssimo, elevado sobre os céus e a terra, é um Deus que busca um relacionamento pessoal. E nesses dois versículos, 8 e 9, vejam como isso é revelado. Primeiro, ele se refere aos filhos de Israel, para falar desse lugar que Israel ocupa no plano eterno dele, a ponto do texto dizer que ele distribuiu os territórios das outras nações em função dos filhos de Israel. Mas no versículo 9, ele se refere a Israel como Jacó, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Por que essa mudança no nome? Israel, o príncipe de Deus, o vitorioso de Deus, em quem Deus transformou aquele povo. Mas Jacó, nós conhecemos. Jacó enganador, Jacó suplantador, aquele que vive arrumando confusão, que quer passar a perna em todo mundo, que quer enganar o irmão, o tio, mas que um dia teve um encontro pessoal com Deus e foi transformado pelo Senhor. Então, meus irmãos, Deus se relaciona conosco de maneira pessoal e, como eu costumo dizer, Ele não joga a nossa história na lata do lixo. Ele quer reconstruir a nossa vida e levar em conta tudo que nós vivemos para nos mostrar que mesmo quando estávamos afastados dEle, rebeldes, distantes dEle, Deus estava trabalhando em nossas vidas e nas circunstâncias para que nós tivéssemos esse encontro com Ele. Jacó, Deus chama você pelo seu nome, Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas fraquezas, mas Ele também conhece o seu potencial. Vejam, meus irmãos, que esse é um Deus maravilhoso, porque no versículo 15, mais à frente, Ele chama Israel de meu amado. E no original ele chamou de Jesurum, que significa o justo, o reto, o meu amado, um termo que é usado para descrever o caráter do povo de Deus no relacionamento com Deus, como Deus o via. Deus amou tanto a seu povo, que sempre trabalhou com a melhor expectativa possível para o seu povo, de crescimento, de amadurecimento, de avanço. Esse é o Deus que se relaciona conosco assim, meus irmãos. Ele pode nos chamar de Jacó, quando Ele quiser, para nos lembrar de onde nós viemos.
mas Ele nos chama de meu amado, de Jesurum, aquele que é reto, ou seja, em quem Ele quer nos transformar através do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Deus nos conhece e espera de nós o melhor, e para isso Ele vai então trabalhando em nossas vidas. Ele nos chama, como chama você nessa noite, e espera de nós uma resposta para um relacionamento íntimo, pessoal, consciente, porque esse é um Deus a quem você não vê, porque esse é um Deus absoluto, mas é um Deus com quem você pode se relacionar pessoalmente. E a imagem de Jesus, quando ensina os discípulos a orar, não sai da minha mente. E eu procuro praticar isso, sei que você também. Sabe aquela sensação da porta fechada, que Jesus disse, entra na porta e fecha? Porque naquele momento ali, Tiago, você não vê a Deus, mas Ele lhe vê. Ele lhe vê, e o Senhor Jesus disse que o seu Pai que vê em secreto, lhe recompensará. Você não vê a Deus, mas Ele lhe vê. Isso é muito melhor do que Big Brother, essa coisa de casa vigiada. Ele nos vê não só no nosso comportamento, Ele nos vê por dentro, Ele conhece as nossas intenções. Não adianta ali no quarto, com a porta fechada, você fazer aquela oração, ó Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não adianta. Não adianta impostar a voz. Não adianta usar uma fraseologia que não é sua. Ali Ele conhece o que está no seu íntimo. E o Senhor Jesus disse, o seu Pai sabe das suas necessidades antes de você falar. Mas Ele quer que você fale e quer mais. Ele quer que você o chame como Pai, como esse cântico vai apresentar ao Senhor. Como Pai de Israel. Deus busca, meus irmãos, um relacionamento íntimo, pessoal com Ele, mas é preciso que você responda. Porque é relacionamento, e você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para que isso seja algo consciente, que passe pelo seu querer, a sua decisão. E então entre no seu comportamento e se transforme num estilo de vida. Querer, decidir e viver esse relacionamento com Deus. Eu me lembro, já compartilhei aqui com a igreja, a ocasião em que nós participamos do primeiro ministério que o Senhor me confiou, na cidade de Camaçari, na plantação de uma igreja, num bairro que ficava no vetor de crescimento daquela cidade, muitos condomínios sendo construídos, muitas fábricas também, e então nós recebemos de Deus a direção de abrir um trabalho ali, e eu participei junto com as primeiras equipes da evangelização. E a dinâmica era a seguinte, quando você marcava um estudo bíblico, a partir dali, você deveria cuidar da sua agenda para não marcar mais do que você pudesse voltar para realizar todo o estudo bíblico, para não transferir o estudo bíblico para outra pessoa. Então, eu só podia fazer um estudo bíblico por semana. Então, quando eu marquei o primeiro estudo, eu fiquei 4 semanas com aquela família, aquela pessoa. E no meio daquele estudo, o estudo bíblico do Evangelho de João, com 4 estudos, 4 semanas, na segunda semana, ao concluir aquele estudo, eu senti de Deus o impulso para perguntar àquela senhora se ela queria entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Porque, na verdade, ela vinha respondendo aos estudos de maneira assim, muito rápida, muito tranquila. Então ela tinha conhecimento, certamente já havia frequentado outras igrejas. E chegou um momento em que eu perguntei a ela, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ela disse, eu creio. Então você quer fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? Ela disse, eu não. Só que aí quebrou minha expectativa, porque a minha expectativa era, se ela disse que cria, então era natural que ela dissesse que queria. Mas ela disse não. E ela repetiu essa frase, nunca saiu da minha memória. Eu creio, mas não quero. Depois nós descobrimos que ela sofria com o alcoolismo. E eu já tinha percebido alguns sinais, mas não conseguia discernir muito bem. O fato é que ela disse que não queria. Deus é o Deus Altíssimo, é o governante dos céus e da terra, o governante das nações. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele nos fez chegar à casa daquela mulher, criada à sua imagem e semelhança, mas distante dos seus caminhos, e apresentar o Evangelho a ponto dela dizer, eu não quero.
Você compreendeu a gravidade disso? Eu não quero. Pelo menos naquele momento ela disse, eu não quero. É o que você pode estar dizendo nesse momento. Olha, tudo bem, eu já ouvi isso tantas vezes. Pastor, que bom a sua palavra. Olha, falar de Deus é muito bom. Como é bom ouvir falar de Deus. Outro dia, Tiago já deve ter ouvido muito isso. Olha, foi muito bom lhe ouvir. Volta aqui mais para a gente orar. Mas no momento eu não quero, não. O próprio Deus soberano, o único Deus, o Deus autossuficiente, quer um relacionamento a tal ponto em que Ele deixa a pessoa responder à sua iniciativa de salvá-lo. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos continuar enfatizando o relacionamento com Deus de maneira consciente, de maneira sincera, como a palavra de Deus diz, em espírito e em verdade, ou seja, no interior e de maneira verdadeira, sincera. É isso que o Senhor Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4. Deus busca pessoas que o adorem assim, em espírito e em verdade. Não podemos abrir espaço, brecha alguma, ao misticismo, ao ritualismo, induzindo as pessoas através de técnicas psicológicas, usando da tecnologia, dos recursos que estão à nossa disposição, para que as pessoas sintam a presença de Deus, para que elas naveguem no oceano do Espírito. Como poesia, tudo bem, mas não é isso que Deus quer, não. Deus quer um relacionamento que passe pela nossa pessoa inteira, pela nossa consciência, o conhecimento dEle na sua palavra, pelo nosso sentimento, sim, é claro, porque Ele demonstra afeto a nós, mas também pela nossa vontade, pela nossa decisão. É necessário querer. Por isso nós não podemos fazer do culto ao Senhor um lugar onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas sintam energia. Tem gente até que diz que arrepia até a nuca. Não é para arrepiar, não. É para você ser confrontado com o seu pecado. É para você reconhecer a realidade da condenação que lhe aguarda se você não se render urgentemente aos pés do Senhor. E depois, quando você fizer isso, você passar a conhecer a misericórdia de Deus e ver que besteira você fez na sua vida o tempo que você não estava na presença do Senhor. Como eu já ouvi de muitas pessoas dizendo assim, se eu soubesse, muito antes, eu tinha decidido servir a esse Deus maravilhoso. Não deixe para que isso aconteça na sua vida. Hoje é o tempo em que Deus busca um relacionamento pessoal com você. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus também nos fala de um relacionamento com Deus no qual Ele mostra o seu cuidado para com o seu povo. E agora nós voltamos a perceber o texto enfatizando a relação de Deus com a igreja, com o seu povo escolhido. E o cuidado providencial de Deus. Como Deus age em nós, não só quando Ele faz um milagre. E eu sempre aproveito a oportunidade que tenho para dizer, não dependa de milagre para se relacionar com Deus. Não viva um sobrenaturalismo, onde tudo é milagre. Deus não precisa fazer milagre para provar que é Deus. Deus está agindo em todas as coisas. Deus está agindo na natureza, Deus está agindo na história. É isso que Ele diz na sua palavra. Jacó estava, versículo 10, numa terra árida, num deserto. Não tinha a mínima chance de sobrevivência. Os hebreus são um povo de origem tribal e nômade, espalhados, onde hoje a gente chama de Oriente Médio, Mesopotâmia na antiguidade, migrando até a fronteira com o Egito, indo ao Egito quando necessário. Um povo que estava no ermo, que estava em um local árido, sem nenhuma chance de sobreviver, e Deus olha para esse povo e diz, vocês são a menina dos meus olhos, a pupila, o lugar mais sensível e mais protegido possível. Deus revelando para você e para mim, então, o quanto Ele cuida de você. Tem uma imagem no versículo 11 que é simplesmente extraordinária. É a imagem da águia. A águia que voa sobre o seu ninho e avisa que vai iniciar o treinamento com seus filhotes. E então usa a estratégia de lançá-los para o primeiro voo, e quando percebe que eles estão caindo e com risco de se perderem, ela mesma
faz com que eles sejam recuperados em suas asas abertas. Que imagem linda, meus irmãos. Deus cuidando de nós. Cuidando de nós quando Ele está nos treinando, quando está nos submetendo a situações que nos são desagradáveis, que nós não compreendemos, como a pandemia que nós estamos vivendo, perda de emprego para muitos, viuvez, orfandade, sequelas de uma doença que a gente não consegue explicar ainda. Em tudo isso, Deus está nos levando a amadurecer o relacionamento com Ele, a aprofundar o nosso conhecimento dEle. Deus cuida de nós e nos supre, meus irmãos, com tudo que é suficiente. Agora ficou mais fácil, já que nós lemos durante o culto o Senhor Jesus dizendo que Ele tem vida e vida com abundância para nos dar. É tudo isso que está sendo figurado aqui nessas imagens do que a terra de Canaã ofereceu para aquele povo nômade, que agora tinha uma terra, tinha um lugar prometida por Deus aos patriarcas. E aqui, meus irmãos, são muitas imagens. Uma colheita fértil, mel da rocha, mel no lugar onde não se poderia esperar. Não havia apicultura naquela época ainda, era selvagem, mas está lá, Deus permitindo que Israel fosse alimentado. Azeite, gordura, carne, vinho, abundância de alimento em Canaã, mostra a providência de Deus no sustento do seu povo, na proteção do seu povo, no ensino do seu povo. Meus irmãos, o relacionamento com Deus envolve tudo isso. Deus nos protege, cuida de nós, nos ensina. Ele quer que nós compreendamos o seu cuidado providencial na nossa vida. Eu já fiz referência e quero fazer de novo, para compartilhar com mais pessoas como eu tenho sido abençoado pela experiência desta igreja durante a pandemia. Meus irmãos, hoje o pastor Tarcísio completa 12 anos no ministério da igreja, e os irmãos ainda lembram de 2 anos atrás, quando nós comemoramos os 10 anos. 2 anos, Claudia, 2019. Quem de nós poderia imaginar que no final daquele ano, início de 2020, nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo hoje? Mas é impressionante, irmão Carlos, como o Senhor, naquele centenário, e nós não podemos esquecer, as imagens estão aí, graças a Deus, os registros, como a igreja testemunhou a fidelidade ao Senhor durante um século. Nunca vou esquecer que o pastor Tarcísio pregou aqui a mesma mensagem com o mesmo esboço que foi usado 100 anos antes. Daquele grupo ainda limitado de irmãos, mas valorosos, que iniciaram o trabalho batista aqui na organização da igreja. E então nós entramos na pandemia e passamos por toda essa dificuldade que ainda estamos vivendo. E eu tenho compartilhado sempre que tenho oportunidade com os ministros. Para mim, a mensagem de Deus para a nossa igreja é assim: vocês foram fiéis durante 100 anos, geração após geração, mesmo sendo imperfeitos, mesmo cometendo os desvios, os erros de vocês, porque vocês são pecadores, mas vocês foram fiéis a mim, Deus único, e a minha palavra. Então agora eu vou cuidar de vocês nesse deserto que vocês estão atravessando. E meus irmãos, o pastor Tarcísio já testemunhou aqui como Deus cuidou desta igreja durante a pandemia. E nós precisamos falar, inclusive financeiramente, o milagre que Deus realizou. Está aqui o irmão Everaldo, que é vice-presidente da nossa igreja e pode testemunhar isso. Como Deus agiu durante esse período. Se nós estamos aqui sustentados pelo cuidado providencial de Deus. Mas como Deus é generoso, como Deus é um Deus de vida abundante para nós, Ele nos acrescentou muito mais. Ele não só preservou, Ele acrescentou. Nós temos hoje, irmãos, você que está em casa nos acompanhando, nós temos hoje um sistema usado para a transmissão deste culto, que é um sistema profissional. Alguns equipamentos aqui já foram locados por redes de televisão, emissoras de televisão. E tudo isso foi comprado porque a igreja é rica? Não, porque Deus é dono do ouro e da prata. E boa parte do material foi doado, sem que a igreja nem pedisse, nem esperasse. E hoje nós estamos podendo alcançar o mundo inteiro. Nós temos pessoas nos respondendo aos contatos em outros países. Mas isso não significa nada diante da importância das pessoas. E eu preciso
destacar aqui que prova do cuidado de Deus é eu estar agora diante de você que está frequentando nossa igreja e passou a congregar conosco depois da pandemia. Eu sempre tenho destacado isso, quantas pessoas diferentes. E isso mostra o cuidado de Deus, porque nesse tempo em que muitos não puderam estar conosco, Deus trouxe você aqui. Será que Ele não quer que você faça parte desta igreja? Mas a pergunta anterior eu já fiz. Não seria hoje o dia de você fazer parte do povo que adora o único Deus? E uma vez que você está sendo advertido pela palavra de Deus, não precisa cair no mesmo erro de Israel, não precisa sofrer todas as perdas e os danos que o povo de Israel experimentou na antiguidade. Você pode fazer parte do povo de Deus. E para concluir, eu quero ler um texto que eu tomo como pessoal e convido você a fazer o mesmo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Pedro está se referindo agora à igreja. Pedro está usando palavras que Deus ordenou que Moisés dissesse ao povo de Israel. Está lá no livro de Êxodo. Agora ele está usando com referência à igreja, que inclui a nós. Ele está dizendo: vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10 nos diz assim: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quem é que faz parte do povo de Deus? Aqueles que conhecem a misericórdia de Deus. Se você conhece a misericórdia de Deus, revelada pelo Evangelho, na pessoa e na obra de Cristo, e você então responde diferente daquela senhora, você diz nessa noite: eu creio e eu quero, porque eu conheci essa misericórdia, eu reconheço esse cuidado pastoral, esse cuidado providencial, então eu quero fazer parte desse povo de Deus. Faça isso orando comigo nesse momento. Amado Senhor, nós, tua igreja reunida neste momento, somos o teu povo, que reconhece, ó Deus, o cuidado pastoral do Senhor, como pastor suficiente, como Deus único, autossuficiente, que com a tua providência nos leva, ó Deus, a passar muitas vezes por situações que nós não compreendemos, não recebemos muito bem, por causa da nossa limitação, nossa incapacidade de compreender o teu agir. Mas depois o Senhor vai nos levando a amadurecer na fé, a aprofundar o relacionamento contigo, e nós percebemos, ó Deus, o quanto situações como essas nos levaram a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então nós te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por essa igreja entrar nessa semana em que se recorda e comemora 102 anos como igreja organizada. Uma igreja que tem procurado ser fiel ao Senhor, que é o único Deus, o Deus verdadeiro. Ó Deus, nós estamos aqui como o povo que conhece a misericórdia do Senhor, que nos perdoou, que nos lavou dos nossos pecados. Mas agora, ó Deus, se comigo ora nesse momento alguém que porventura nos visite aqui hoje ou esteja em casa acompanhando essa transmissão e queira fazer parte desse povo, ó Deus, a tua palavra revela qual é o caminho. É receber Jesus como Senhor e Salvador pessoal. E nós queremos, como igreja, ó Deus, receber essas pessoas, demonstrar o teu amor, o teu cuidado através dos nossos relacionamentos. Assim fazemos, oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queremos conhecer você que fez essa oração e que tem essa disposição no coração de